Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica de observar os movimentos celestes, planetários, ingressos astrológicos que envolvem o período da primeira semana de fevereiro, de 4 a 10 do mês que inicia. Fevereiro começando, lua minguante ainda ali, né, em Escorpião, que vem pela semana, que vem pelo fim de semana, que começa, né, boas-vindas a quem chega e nos assiste, lua minguante escorpiana, período sempre que a gente tá ali, não finalizar, concluir questões, né, boa noite a quem chega, boa noite Simone, boa noite Renata da Espanha, bem-vindo pessoal que nos assiste, a gente abordando aí os movimentos do céu que envolvem o primeira semana de fevereiro, né? E com Mercúrio que chega em Aquário, forma conjunção com Plutão. Aliás, como estão todos aí nesses primeiros tempos de Plutão em Aquário, né? Oi, querida Mafê, que bom vê-la. Vou mandar notícias. Tentaremos, Mafê, que bom vê-la por aqui, diretamente aí também de terras franco-suíças. Olá, Si, povo que nos acompanha aí com frequência. Joana, Mini Mônica, galera de Portugal. Temos aí o céu da semana envolvendo Mercúrio em Aquário, Mercúrio em conjunção com Plutão, tem aspectos com Urano, né? Também acontecendo. Né? Então, tempo aí que já na segunda-feira temos o Mercúrio chegando em Aquário. Primeiro antes da lua minguante, que é nesta sexta que nós estamos na gravação, que é interessante também para uma tônica da semana de concluir o que está pendente, de finalizar questões, né? De dar uma desencanada do que vem, do que precisa ser excluído. Lua minguante escorpião também às vezes dá uma atrelada ao que está meio obscuro, o que está no inconsciente, faz uma espécie de conclusão de velhos fantasmas ou velhas questões do nosso psicológico, né? Isso é um ponto também a observar. Oi, Adriana, boa noite. Olá, oficial Gabriel, noite. Saudações aquarianas aí a galera, os aquarianos fazendo aniversário também. E tem esse tempo de lua minguante interessante. Toda a fase minguante ela é especial para conclusão de temas, conclusões de assuntos, né, questões que envolvem, de certa maneira, uma dinâmica de finalizar etapas. Né? Então, esse é um ponto também que marca esse final de semana. Né? O final de semana ele tem essa natureza da lua escorpiana, que é hoje na sexta-feira à noite e prolonga aí até a próxima semana. Então, uma semana de lua minguante sempre tende a ser interessante para o que envolve finalizações, conclusões ou um certo ajeitar o que precisa finalizar para depois concluir. Olá, Mini Mônica, boa noite. Então tem esse fator de fase lunar da lua minguante acontecendo na sexta, agora para o fim de semana aí que chega. Né? Na semana, né, no longo da semana, nós temos o Mercúrio. Segunda-feira, Mercúrio chega em Aquário, né, segunda-feira, dia 5. E Mercúrio em Aquário é interessante para a questão das informações, das comunicações. Vou aqui fazer um transapé aqui do desenho. Olha só, o Mercúrio, o laranjinha aqui, tá vendo? O Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário ainda em conjunção com Plutão chegando, Plutão que já está por Aquário também. Então o Mercúrio ele já faz uma espécie de inauguraçãozinha, já dá uns toques ali no Plutão. Uma conjunção Mercúrio-Plutão sempre de cuidado com as questões das palavras, do tom, da comunicação também. Nossa comunicação ela pode gerar mais impacto também, né? Mas primeiro falando do Mercúrio em Aquário, ele é interessante para as questões de interação com grupos, de contato com variações, né? A live de ontem foi legalzinha, né? A entrevista que eu falei lá de Saturno em Áries ficou aí gravado para quem quiser assistir. Eu dei os pitacos dos movimentos de Saturno por Áries, né? Isso ano que vem, ou histórico,
20 e tantos anos atrás. E o Mercúrio em Aquário aí da semana tem esse dinamismo de mudar padrão também, que é interessante, possibilita interação com grupos, tanto no online como no presencial. É uma configuração interessante para uma dinâmica de experiências com questões coletivas, com causas. Tá? Aquário tem um simbolismo associado a questões de causas, de interação, de grupos, né? Então é um fator interessante nessa semana que quando o Mercúrio chega em Aquário, isso pode nos mobilizar para temas que envolvam causas, até porque Mercúrio faz conjunção com Plutão em Aquário também, então de alguma forma o que envolve um fator mais coletivo, uma integração, marcando esse ponto da condição desse tempo de Mercúrio em Aquário. Algumas questões ganham melhor andamento também, um certo fator a transições, né? Ideias diferentes que envolvam objetivos, situações. Olá, Daiane, abraços para Portugal também. Tem um povo assíduo aí de Portugal nos assistindo. E Mercúrio em Aquário é interessante para um fator de participação com questões de grupos, de reunião de condomínio, está tendo aí a volta às aulas das crianças, do pessoal da faculdade, então para uma interação com novas amizades, com novos grupos, voltar a conversar com os velhos amigos, né? Ou então uma forma diferente de vivenciar assuntos entre amizades também. Então isso acaba sempre marcando aí um tempo quando tem movimentos por Aquário, ainda mais quando Mercúrio, né, nessa questão. Mercúrio e Aquário às vezes dá uma certa hiperatividade nas ideias, de programar o futuro, de pensar adiante, né? A gente fica meio numa vibe do que precisa fazer daqui para frente, no depois, planejar semana que vem, o mês que vem, né? Então tem uma dinâmica futurista, digamos assim, quando tem esse start aquariano, ainda mais com o ingresso de Mercúrio. Mas, por um outro lado, possibilita uma saída de padrão nas ideias também, né? Porque o Mercúrio ele veio por Capricórnio, então quando ele chega em Aquário, dá um clique de start para pensamentos diferentes, né? Para essa questão de interação, para essa questão de dinamismo em convivências e grupos de maneira geral, né? Às vezes dá um melhor andamento do que vinha meio lerdo, vagaroso, né? Mercúrio em Aquário dá às vezes uma acelerada, mas requer uma atenção com uma hiperatividade mental, um interagir com várias coisas ao mesmo tempo, né? Programar demais questões muito para frente, né? Esquecer do presente. Então, sempre conectar ali, né, os times das questões. Mercúrio em Aquário também, como eu disse, é interessante para ideias inovadoras e uma mudança do que nos envolve diante de padrão ou tradição sobre algo que a gente vinha sendo um pouco conservador com algumas questões. Às vezes, algo que a gente resistia em fazer, uma ideia que a gente era resistente. Quando o Mercúrio chega em Aquário, a gente dá uma abertura de mente, vê que dá para pensar daquele jeito diferente, dá para seguir aquela sugestão, né? A gente sai um pouco de um certo padrão, se permite mais ideias novas também, né? Então esse é um ponto interessante e é sempre legal para interação com grupos, interação com causas, questões de modo geral que envolvam uma certa participação mais social, né, num geral. Tá? Esse é um ponto especial. E o Mercúrio faz a conjunção com Plutão, como a gente viu aqui, né? O nosso gráfico, o nosso mapinha lá, segunda-feira, Mercúrio, dia 5 de fevereiro, segunda-feira, semana chegando com Mercúrio em Aquário e a conjunção com o Plutão. Então a conjunção Mercúrio-Plutão é aquilo que eu contei para vocês aí agora da questão. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, tá? E Plutão é o que envolve um certo transformar, um certo fator de
volúpia, de algo brusco, né? De algo que gera impacto, gera um, né, um start. Então, às vezes vale um cuidado com o tom, com a comunicação, o que a gente colocar pode criar uma transformação. Às vezes, olá, Gatita, o Mercúrio conjunto Plutão, para certos assuntos, ele tende a ser até positivo se for para colocar ponto final ou meio que, né, digo radicalizar, também pode radicalizar, é uma propensão também, mas às vezes para um basta diante de questões que a gente vinha um pouco conservador ou com certo receio, conjunção Mercúrio-Plutão às vezes pode impactar com mais veemência um certo tema que a gente queira colocar e não estava se fazendo entender. Esse é um ponto interessante da conjunção Mercúrio-Plutão. Às vezes pode transformar o entendimento que a gente quer colocar para algumas pessoas de assuntos que antes elas não vinham percebendo e a gente ser um tanto mais, né, transformador, impactante e meio, né, numa intensidade. Só que vale um cuidado para a gente não causar hematomas, né, em conjunção Mercúrio-Plutão. Olá, Elô Cardoso! E isso vale aí também para um certo cuidado com o próprio tom, né, em conjunção Mercúrio-Plutão. Às vezes a gente não percebe a forma de colocar certas questões. Olá, Ju! Boa noite, bem-vinda. Então, cuidado para não exterminar a família parente, o Mini Mônica, por favor, né? Vamos causar tanto transtorno assim. Então, a conjunção Mercúrio-Plutão, às vezes, é interessante para uma certa veemência ou colocar um certo basta de assuntos, mas é aquela questão. Às vezes, o que a gente colocar em palavras ou em escrito pode impactar uma transformação na forma de dar sequência em certos assuntos, em certas pautas. Então, por isso que vale o cuidado. Só que é aquela história, tem certos assuntos que podem ser interessantes ter esse tipo de posicionamento, porque tem uma certa necessidade, fica uma certa lenga-lenga, ali Mercúrio Plutão vai lá, fala, ó, basta, isso, isso, e acabou, né? Fica com essa, né? Como diz a gíria, fique com essa, né? Quando você fala alguma coisa e quer que a pessoa entenda o recado, né? Fique com essa, né? É algo que você tem essa questão. A conjunção Mercúrio-Plutão tem esse fator de palavras poderem ter um poder de transformação e claro, isso vai requerer um certo cuidado também para que às vezes não haja um certo mal-entendido numa colocação numa hora não tão própria também, né? Então esse é um ponto interessante que a gente fica suscetível a tratar temas, né, nesse quesito. E questões de preconceitos, questões de tabu, né? Algo nessa questão. Ruído nas telecomunicações. Não, Daiane, nem tanto, que é uma conjunção, Mercúrio-Plutão tem todo ano, né? Uma vez por ano. Mas às vezes pode dar um certo ruído, sim, né? Às vezes, pontualmente, né? Não de forma muito assim, mas um determinado lugar, um determinado, né? De repente por causa de uma chuva, uma tempestade, uma coisa rotineira, né? Em certos pontos, um lugarzinho aqui, um lugar ali, é uma possibilidade, sim, Daiane, tá? Assim, de questões de comunicação. É que telecomunicações tem uma condição tanto de Urano também, tá? Às vezes não é tanto o Mercúrio em si, né? Não, isso aí é lorota, né? Isso aí é lorota. Um dia sem internet. É que conjunção Mercúrio-Plutão tem todo ano, né? Uma vez por ano, né? Não tem essa de dia sem internet, não. Pessoa chapa. Tem um pessoal meio chapado, pessoal que chapa com algumas conversinhas, né? Agora, quando tem Mercúrio em Aquário, Plutão em Aquário, existe fatores que podem mudar o padrão na forma de uso de comunicação, de uso de telecomunicações, do 5G, né? Então, às vezes, são transformações tecnológicas. Você pega um exemplo de a sonda lá do Japão, que chegou na Lua, né, o comunicador chegou na Lua,
né? Aquilo foi no dia que Plutão estava indo de Capricórnio para Aquário. E o pessoal fica falando que a gente vai ficar sem internet. A galera delira. E quando o Japão mandou uma sonda para a Lua que não estava se comunicando e passou a dar sinais, né? E olha só, então isso é um sinal de que há indício aí de inovação, de transformação, de tecnologia tendo um dinamismo, né? Então, por esse exemplo, a gente nota até da própria sonda japonesa, que voltou a dar sinais de comunicação. E a galera falando que vai ficar sem sinal de internet, quando algo lá da Lua tá mandando para o Japão. Enfim, galera viaja. Então, o Mercúrio, Plutão em Aquário, tem essa questão da gente ficar suscetível a tratarmos temas de tabus, preconceitos, né? É uma conjunção muito especial para pesquisas e descobertas, tá? É claro que por ser uma conjunção Mercúrio-Plutão, tudo que envolver comunicação, num determinado lugar, num determinado ambiente, pode dar um certo chabu, né? Cai uma árvore lá na Avenida República do Líbano, em São Paulo, um lugar assim, tem um lugar que pode ficar realmente sem comunicação, dá um chabu uma pane elétrica. Isso aí é bem suscetível, né? Mas uma conjunção interessante para desvendar questões até de pesquisas, para debates que envolvam preconceitos, que isso aí já é recorrente de certa forma, mas com Mercúrio e Plutão pode ser interessante para algo tocar mais em certas feridas, isso ser um pouco mais necessário para desatar nós sociais e mobilizar coletivamente, de repente alguma questão com ONGs, com grupos que deem um certo tom diferente para tratar questões de tabus e preconceitos também, né? Então esse é um ponto interessante. Pode acontecer falas polêmicas, né? Mas esses embates aí envolvendo tabus, preconceitos, de certa forma, ficam também um tanto notáveis em momentos de conjunção Mercúrio-Plutão, né? Então essa é uma probabilidade. Então a gente tem esse momento de conjunção no começo da semana que vale atenção até com os nossos digitar mensagens, né? Cuidado para não criar climão quando mandar mensagem aí no começo da semana, né? Conjunção Mercúrio-Plutão, você coloca ali o grupinho saia justa, cuidado para não mandar imagem lugar para lugar errado, né? Ou mandar recado para onde não deve, né? Não vai inverter os grupos, vai inverter o grupo da escola das tias lá, das crianças lá, ou com o grupo do condomínio, o grupo de trabalho. Não vai inverter os grupos, né? Na hora de mandar mensagem. Conjunção Mercúrio-Plutão em Aquário, né? Cuidado, não vai mandar ali uma coisa que é para o condomínio, quando na verdade era para os professores ou para a tia da escolinha da filha ou das crianças. Tá? Então, devagar aí também vale essa atenção. Cuidado com nudes também, né? Galera que gosta de emoções perigosas, cuidado aí com certos, né? É, uns certos embates nos grupos também, não criar confusão à toa. Né? Conjunção Mercúrio-Plutão, toda a atenção aí nessa. Mas aquela história que eu disse para vocês, se for necessário uma veemência para dar basta em certos assuntos, conjunção Mercúrio-Plutão ela é até apropriada para esse viés, né? Tem que assumir a banca, né? Mas é uma semana interessante para definir temas e pautas, transformar temas e pautas, assuntos também. E até envolvendo serviços, de um modo geral, que a gente tenha que adequar, adaptar. Né? Mercúrio conjunto Plutão, a gente também pode ficar mais investigativo, pesquisar temas que dê uma abertura de mente. Né? Olá, Luiz! Um tema que dê uma abertura de ideias, de conhecimento, e especial para pesquisas de trabalho, pesquisas de estudantis. Olá, Camila! Pesquisas de variados assuntos, autodidatas, mas também mundo afora. Pode ser interessante para a revelação de pesquisas científicas também, porque é uma primeira conjunção de Mercúrio-Plutão em Aquário, né? O Plutão está em Aquário há pouco tempo, né? Então essa conjunção ela dá margem para desvendar assuntos tanto íntimos, pessoais, sociais nossos do dia a dia, como no mundo, de um modo geral, certo?
Temos aí na quarta-feira um bom aspecto de Vênus com Urano, Vênus trígono com Urano. Então, Vênus-Urano ele é interessante para convivências diferentes, né? Para uma interação social, para também surpresas românticas, que é interessante também, né? Convivências, encontros repentinos, mas que de certa forma vinguem para bons momentos, né? E positivo para uma condição inovadora na questão do que a gente faça no trabalho, nos assuntos em geral. Bom aspecto de Vênus-Urano tem uma margem, digamos, para contatos e convivências e pessoas e relações que a gente possa buscar inspiração, captar uma ideia diferente, né? Ter algo que a gente trabalhe melhor em parceria. Isso é um tempo interessante para lidar com quem pensa diferente, lidar com quem, né, vivencie coisas com uma percepção diferente da nossa. Então você vê lá Vênus, ó, Vênus a 18 de Capricórnio, e Urano ali no 19 de Touro, Vênus encaminhando para o 19 também, né? Então tem uma linha azul ali, né? Vênus-Urano marcando marcando a semana aqui, ó. O roxinho, gente, é Urano, né? E Vênus ali fazendo a conjunção, né? Então ali Vênus, ali é o Vênus um trígono com Urano, Vênus trígono Urano de quarta para quinta-feira. Então é sempre um aspecto, e em Capricórnio, né? Vênus em Capricórnio, Urano em Touro, né? Então até para questões de comércio, até para a questão de investimento, de repente uma variaçãozinha que também pode acontecer. Descobriu uma playlist de xamanismo eletrônico. Olha que interessante. Isso é um ponto interessante também para algumas descobertas, né, high-tech, também de mídias, né, mídias eletrônicas, né, arte, cultura na internet, tudo que envolve um contexto virtual, né, para comércio, para negociações no virtual, né, Vênus-Urano é interessante, dá para deixar mais bonita a página, né, o visual da internet, ou então Vênus em bom aspecto com Urano tem também uma dimensão interessante para o que envolver negócios no sentido tecnológico, bolsa eletrônica, né? Mas ali com calma, com cautela, com estratégia, não vai descambando aí a ver o primeiro investimento que aparece. Quem já lida, quem já trabalha, fazer uma variaçãozinha ali, uns picos aí na bolsa, a gente pode notar também que Vênus-Urano dá esse indício, né? Então esse é um ponto. Que uma sete em Touro e Gêmeos, Camila? Então esses trígonos, na verdade, na verdade são trígonos de terra, né? Porque Vênus está em Capricórnio e Urano por Touro, né? Então para questões mais concretas em parcerias, para inovação, para incrementar assuntos, né? Para mídias eletrônicas, né? É um tempo bem interessante para criações virtuais também, né? Mas é interessante para contribuir com ideias novas vindas de outras pessoas, né? Num sentido geral. Isso explica solteiriços. Não, olha, Vênus em bom aspecto com Urano é interessante também para surpresinhas amorosas, para uma coisa inovadora no romance, ou mesmo em paquerinha. Às vezes aparecem uns flats de repente, né? Vênus, Urano. Urano tem o quê do que é repentino, do que vem né, de surpresa, né? Então isso pode envolver convivências, pessoas, ou até momentos no que envolver convivências e relações, né? E bom aspecto de Vênus-Urano contribui também para aquela questão de inovar, no sentido geral de trabalho, do que é criativo, inovação, e até para a gente inspirar nas ideias ou no referencial de posicionamento de pessoas. Às vezes alguém que nos inspire. Nossa, olha que trabalho diferente que aquela pessoa faz, né? Você se inspira na pessoa.
Então, Vênus Urano aí, né? Tá mandando nudes por conta. Minimono, cuidado, hein? Cuidado aí, cuidado. Não, não, não pode. Conjunção Mercúrio-Plutão é pela semana, tá? A ênfase dela é segunda e terça, mas cuidado aí com os pictures impróprios aí nos grupos, né? Galerinha ousada, né? Galerinha desinibida, né? E na quinta-feira nós temos Sol quadratura Urano, né? É o contraponto, né? Tem Vênus-Urano, mas vai ter um Sol quadrado Urano, né? Então esse é um ponto. Vênus trígono Urano é interessante para contatos também, para, né, interação com gente que, né, trabalhos novos, clientela nova, também esse é um ponto. Amor, não é para você, Camila, que pessimismo, né? Vamos melhorar esse otimismo, né, com parte afetiva. Vamos levar em conta os passados, né? Olha lá, Sol quadratura Urano, tá? Na quinta-feira, para concluir o céu da semana, olha lá, o Sol a 19, linhazinha vermelha com Urano a 19 de Touro. Sol quadratura Urano, gente, requer aí uma atenção também com o ritmo das coisas, para a gente não querer acelerar demais. É um aspecto meio de desritmia, né? A gente pode querer apressar coisas que não tem que apressar tanto, né? E esse é um aspecto um pouco desafiador com o que envolve inovação. É um pouco contraponto de Vênus-Urano, né? Então ele pode ser um pouco desafiador, às vezes no que envolver adaptações de algo. Às vezes um recurso eletrônico do condomínio, ou do nosso trabalho, ou de algo que a gente precisa adaptar, né? Às vezes vem um software novo para mexer no trabalho, às vezes vem né, uma coisa cotidiana no nosso ambiente que a gente tenha que adequar, ou o nosso computador tem que atualizar alguma coisa, né? E Sol quadrado Urano recomenda compreensão com o que é diferente ou com estilo diferente de outras pessoas, né? A gente pode perceber que às vezes não é tão para frentex assim, comparado a certas convivências ou certos jeitos. Então vale aí um teste de resiliência quando tem Sol quadrado Urano. Tá? Vale essa atenção. Você só queria acordar rica, ô Camila, acordar e ficar acordado, né? Também, né? E depois dormir e acordar de novo, rico, né? Isso é bom, isso é interessante. Então, quando tem Sol quadrado Urano, tem assim, um certo desritmo no que envolve contextos de rotina e de trabalho e de dia a dia. Às vezes a gente pode remarcar a questão aí quando for na quinta para sexta, aliás, entre quarta e sexta também, que é quando tem essa quadratura. Pode ter alternância de questões, a gente ter que reprogramar o que estava alinhado, o que estava direcionado para alguma condição que a gente queira fazer no nosso trabalho, no nosso contexto familiar, né? Uma atenção para a gente não radicalizar nas convivências, com ideias diferentes ou com o padrão que outras pessoas seguem num contexto de dia a dia e de valores também. Tá? Então, quadratura Sol-Urano aí é na semana, num geral, mas fica mais intensa de quarta a sexta, especialmente quinta-feira. Então, já na semana, vale um olhar aí de atenção para a gente também não ter certo radicalismo, não ter uma certa impaciência com o estilo, o pensamento, ou condutas de que a gente tem vivência, seja por ser um tanto conservador demais ou por ser para frentex demais. Tanto vai para extremo, tá? Então, vale essa atenção. E um tempo aí que pode às vezes dar certas rupturas com quem a gente não tem mais que lidar ou conviver, certo? Então, céu da semana de 4 a 10 de setembro, recapitulando aí, Mercúrio chegando em Aquário, como eu disse para vocês, forma a conjunção com Plutão, é uma conjunção de potencial para transformar os nossos arredores com aquilo que dissermos, com aquilo que falarmos, pautas e assuntos polêmicos que podem marcar ao longo da semana, né? Ali ó, Mercúrio conjunto Plutão ali, né?
já desde segunda-feira. Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário é especial para interação com grupos, para causas que a gente possa se dedicar, para abrir ideias de coisas que vinham um pouco estagnadas e a gente ganha uma fluência melhor no pensar de tratar certos assuntos, né? Vale interesse para interação. Boa semana, Bia! Também vale. É bom esconder objetos cortantes. O Juliano Marte, quadratura Urano, né, que a gente estava falando. Daí com as questões elétricas ali de, né, tomar choque à toa, né? Tira ali quando tiver aí trovejando, caindo uns raios, tira ali da tomada o notebook para não dar um certo BO, que Marte quadratura Urano é pior que Mercúrio retrógrado para dar um chabuzinho em coisa eletrônica, viu? A galera fala, ai, Mercúrio retrógrado, ai, Mercúrio retrógrado. Quadratura Marte Urano com questão eletrônica, vale cuidado, vale tirar da tomada, vale uma atenção, né? Aquela que a gente falou da quarta para sexta-feira, tá? Então vale uma atenção aqui, ó, Marte, perdão, Sol quadrado Urano, né? Sol quadrado Urano, próprio Mercúrio conjunto Plutão também, tá? O Marte daqui a pouco vai se aproximar. Eu falei Marte Urano a gente vai falar na semana que vem, porque o Marte vai chegar ali na quadratura com Urano. Mas o Sol, Urano, vale aí atenção com a questão elétrica, com as questões tecnológicas, a gente tem que adaptar às vezes com recursos eletrônicos, né? Então, vale atençãozinha aí com esses tempos de aspectos tensos com Urano, o próprio Mercúrio-Plutão, né? A questão com as mensagens que a gente falou, com o tom, como a gente coloca certos assuntos, e aquela pauta importante. Às vezes um Mercúrio-Plutão conjunto ele pode ser providencial para dar um certo basta em assuntos que vinham meio empapuçando e a gente queira colocar um ponto final também, tá? Então esse é um ponto. Agora, com cuidado, porque às vezes a gente não quer se afastar de pessoas, ou não quer estar distante, ou criar saia justa. E às vezes o Mercúrio-Plutão conjunto pode, às vezes, sem querer, a pessoa ficar um pouco ali achando, nossa, não sei por que falou daquele jeito comigo, né? Não sei por que ali, ó, o Mercúrio-Plutão conjunto na segunda-feira, sei lá por que falou daquele jeito, vai ver, estava num dia ruim, não sei. Às vezes você nem percebeu e a pessoa levou para ela, né? Então Mercúrio-Plutão às vezes é um cuidado com certos modos que a gente não percebe e a pessoa pega para ela, tá? Às vezes você, né, manda para um e o outro compra, né? Então vale uma atenção aí com esse tom, né? E tem Vênus-Urano, bom aspecto, que num sentido geral possibilita inspiração em pessoas que acrescentem inovação, presença e ideias diferentes. Ao mesmo tempo que isso acontece, vale um cuidado com certos estilos de algumas pessoas por causa do quadrado Sol-Urano. O desafio entre lidar com o padrão e com o jeito fora de padrão de certos convívios, de certas pessoas, de certos ambientes que a gente possa lidar. Certo? Pessoal, obrigado a todos. Este é o Céu de 4 a 10 de fevereiro. Quero agradecer aí quem nos assiste, quem nos acompanha na semana, quem manda mensagem. Obrigado a todos aí pela presença. Não tranca não, Camila. Não precisa trancar, não. Senão é bobear o quarto, dar alguns chabus aí. Tá bom? Pessoal, ótima semana a todos. Obrigado você, Maria Fernanda. Um prazer vê-la por aqui. Espero que esteja tudo em paz, tudo em ordem por aí. Fati França, galera que nos assiste. Bom fim de semana, Joana, para você também, Mini Mônica. Obrigado, Renata aí da Espanha. Beijo, ótima semana. Galera de Portugal, Ju, obrigado também. Ótima semana a todos, gente. Um abraço. Tchau.